Inevitável, vou ter que lhe perguntar se para si era incontornável uma admissão destas na pasta da Administração Interna, depois de tudo aquilo que temos assistido desde, sobretudo, há 2 semanas. Eu escrevi isso no Correio da Manhã semana passada, com um artigo que se chamava Chefe ou Líder, onde traçava as características de um chefe e as características de um líder. E no fim, eu interrogava-me se na próxima crise que perfil é que queríamos ter, se queríamos ter o perfil de um chefe e o perfil de um líder. E, portanto, para mim era inevitável, na medida em que a Sra. Doutora Lúcia Amaral, independentemente de ser uma prestigiadíssima jurista e magistrada, não tinha o perfil adequado a dirigir politicamente um ministério eminentemente operacional. E qual é, no seu entender, o perfil adequado para um ministério com estas características? É uma pessoa que tem que ter características inegáveis de liderança. E de liderança isso implica o quê? Ter uma visão para o seu próprio ministério. Saber como é que se põe o ministério ao serviço dos portugueses. E depois, além disso, é preciso ter capacidade de motivação e de mobilização de toda a estrutura desse Ministério. E veja, o Ministério da Administração Interna é importantíssimo em termos daquilo que é a segurança interna do país. Tem, desde logo, a proteção civil, que é fundamental no verão por causa dos incêndios e de inverno por causa destas intempéries. E depois tem a GNR e a PSP. Ora, para liderar politicamente estas 3 estruturas tão importantes no país, é preciso conhecer-se daquela matéria. E tem que se ter, evidentemente, experiência naquela área. A carreira da senhora doutora Marícia Amaral foi sempre uma carreira ligada à justiça e não a questões de natureza operacional. Aliás, como cidadão... Esta escolha por parte de Luís Montenegro suscitou-lhe logo dúvidas logo desde o início? Perdão, não percebi. Se esta escolha de Maria Lúcia Amaral para este cargo suscitou mas sabe dúvidas? Que eu estou muito habituado a isso, sabe porquê? Porque eu tive 48 anos nas Forças Armadas e também vi essa tendência na escolha de alguns ministros da Defesa. Há a tendência dos primeiros ministros de olharem para a administração interna e para a defesa e escolherem figuras de grande prestígio nas áreas onde trabalharam toda a sua vida, mas que não estão ligadas ao exercício daquela atividade. E de maneira que depois, normalmente, essas pessoas fracassam profundamente. E eu lembro-me de vários ministros que na defesa eram pessoas prestigiadíssimas no campo onde eram especialistas e vieram para a defesa e não tiveram desempenhos adequados. Então depreendo por aquilo que está a dizer que defende que para um titular da pasta da Administração Interna deve ser alguém que venha ou das forças de segurança ou da proteção civil? Não. Políticos, pessoas de carreira política, mas evidentemente, e há muitas pessoas na carreira política. Olha, nós tivemos recentemente o Ministro da Administração Interna, que teve, e o Ministro da Defesa também, que são políticos, essencialmente políticos, que têm muita experiência, mas que têm essa capacidade de ter uma visão para aquele Ministério. E depois têm capacidade de motivar e mobilizar as pessoas, aparecer no terreno. E liderar, e motivar aquelas pessoas no esforço que têm que fazer. Nunca reconheceu nenhuma dessas capacidades a Maria Lúcia Amaral? Não, infelizmente não, e com muita pena, mas quero aqui dizer que devemos agradecer o serviço que a doutora prestou ao país. E também saudar a coragem política dela de pedir admissão. Agora, evidentemente que quando se aceita um cargo, também se deve refletir sobre se temos ou não temos condições que resultam da nossa experiência e da nossa formação até e toda a nossa carreira de servidores públicos ou de empresários, ou seja lá do que for, antes para poder desempenhar aquele cargo político. E isso é que tem que ser feito e começar a ser feito, sobretudo na defesa e na segurança, porque são ministérios onde de vez em quando surgem estes problemas por falta de experiência e de formação até das pessoas que aceitam esses cargos políticos. Agora que falou em falta de experiência, o que é que falhou no sentido de haver uma maior coordenação e uma maior rapidez na ajuda às populações que foram afetadas por estas intempéries? Olha, partiu muito do Ministério da Administração Interna? Sim, sem dúvida. Partiu logo de falta de liderança do Ministério da Administração Interna, não é? E também, evidentemente,
a intensidade da intempérie é reconhecida no dia 26 à tarde. Dia 26 à tarde já há consciência do que vai acontecer e de que é uma intempérie muito severa. E depois começam a ser emitidos aqueles alertas da Proteção Civil. Relativamente aos alertas, eu gostava de deixar aqui uma nota que me parece importante. É que aqueles alertas que vêm pelos SMS não são suficientes para um cidadão comum perceber o que é que tem que fazer. Eu estudei nos Estados Unidos nos anos 80, no início dos anos 80, e quando havia os furacões, ventos de enorme intensidade, como aconteceu recentemente, aquilo que acontecia é que não eram só os alertas pelos meios da televisão, por exemplo, as rádios locais, todos os órgãos de comunicação começavam imediatamente a difundir orientações para a população sobre a esse nível falhou redondamente a comunicação à população. Falhou completamente. E nós temos de ter consciência que temos que nos preparar para isto, porque as alterações climáticas vão tornar mais repetitivos estes fenómenos. Veja, nós tivemos os incêndios de Pedrógão em 2017. E depois, logo a seguir, tivemos também a aproximação de uma tempestade tropical que costumava passar sempre para o ocidente dos Açores, começaram-se a deslocar para mais perto do continente. Foi isso que deu, digamos assim, em outubro, veja bem, em outubro, em meados de outubro, faz com que o Pinhal de Leiria arda completamente. E este tipo de alterações climáticas têm que começar a vão ser cada vez mais frequentes. Mais frequentes e mais severas. Portanto, é necessário fazer alguma alteração ao tipo de comunicação que se faz perante o perigo que representam estes fenómenos. Essencial. E há outra coisa que é essencial, Marisa, é que, vamos lá ver, a Proteção Civil emite os alertas. Alerta 4. E espera-se que todos os agentes da Proteção Civil elevem a sua prontidão para aquele nível de reação que é necessário. Mas porquê é que não o fazem? Porque, infelizmente, nós em Portugal temos alguns mecanismos, mas depois não temos interoperabilidade entre as forças de socorro. A Marisa já alguma vez ouviu falar de um grande exercício contra fogos ou contra intempéries, onde estejam todas as forças de socorro e que seja feito, digamos assim, na primavera ou um pouco antes da primavera, no final do inverno, para preparar aquilo que vai acontecer no verão? Já ouviu falar alguma vez que a Escola Nacional de Bombeiros, que é uma escola de referência, que os militares vão lá ter formação para saber ajudar no combate aos incêndios? Que outras forças lá vão e que todos integrem esse esforço de formação para que de facto se preparem e tenham interoperabilidade? Já ouviu alguma vez falar que a doutrina das emergências civis seja conhecida e comumente partilhada por todos os órgãos da Proteção Civil e por todas as forças de socorro? Isso não existe. Não existe, porque nós temos andado sempre aqui nestas questões. Desde 2017 para cá é que as intempéries e os fogos têm sido mais dramáticos. Evoluímos muito na área dos fogos ao nível da preparação dos meios. A Autoridade Nacional de Proteção Civil não tem nada hoje a ver com aquilo que era nessa altura. Todavia, falta-nos dar o passo da interoperabilidade, de pôr os agentes que colaboram na Proteção Civil terem formação conjunta, doutrina conjunta e treino conjunto. E o que esta intempérie veio mostrar foi destapar a falta de coordenação que há entre forças de segurança e Proteção Civil. Falta de interoperabilidade, nem sequer militares. Comunicam. E militares também. Nós, militares, não fazemos formação, embora colaboremos as Forças Armadas são uma das forças de socorro, são agentes de proteção civil, mas não têm formação. Eu, quando fui CENFA, nunca deixei os militares apagar incêndios. Davam apoio logístico, tudo o que os bombeiros precisavam. Agora, combater os incêndios, não. Cabe aos bombeiros. Não, porque não temos preparação para isso. Não é que não o pudessem fazer, não. É só pela falta da preparação. A falta de preparação técnica para combater porque as chamas. Se houvesse essa preparação, defendia que também deviam participar. Com certeza, muito localizadamente, por exemplo, a Marinha tem uma escola de limitação de avarias. Antes de haver a Escola Nacional de Bombeiros, era lá que os bombeiros iam ter parte da formação, sobretudo dos fogos que têm a ver com os combustíveis. E isso, evidentemente, não está hoje a ser feito e é essencial que se faça essa reflexão. Agora, com serenidade, sem estar
a atribuir culpas a este ou àquele, a dizer que este não disse, aquele não fez, isso agora não interessa nada. O que interessa é passar estas tempestades e depois fazer uma reflexão séria, muito serena. E alterações. E depois, consequentemente, as alterações apropriadas. Porque é absolutamente indispensável que as nossas forças de socorro sejam interoperáveis umas com as outras, coisa que não são, e tenham um sistema de comunicações... E é isso que explica que os militares não tenham aparecido no terreno há mais tempo para auxiliar as populações? Sim, e por desconfianças institucionais.